Nesse momento quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia na sua casa e quer acompanhar comigo o texto a qual nós estaremos ministrando essa noite, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, um texto bem conhecido, Jeremias capítulo 18, e o verso de número 1 duravante até o verso 6. Sem sombra de dúvida, Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações. Jeremias capítulo 18, versículo 1 duravante até o verso de número 6, cuja epígrafe, o cabeçalho, está escrito vaso do oleiro e a importância do povo. O vaso do oleiro, a importância do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quero convidar você a fazer uma rápida oração comigo em nome de Jesus. Pai, que nessa noite a Tua palavra seja profecia em nossas vidas, nos trazendo a edificação, a exaltação e o consolo, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diante da narrativa deste texto, essa noite a mensagem a qual o Espírito Santo me direcionou a falar está subordinada ao tema: não saia das mãos do oleiro. A mensagem que nós vamos estar fazendo a dissertação do texto, expondo, está subordinada a esta temática: não saia das mãos do oleiro. O profeta Jeremias, ele era filho de Ilquias. Para quem não conhece a sua biografia, seu pai era sacerdote. Ilquias e Jeremias moravam em um vilarejo que pertencia ao território de Judá, chamado Anatote. Este vilarejo era habitado por sacerdotes. Porém, Deus chamou e separou o profeta Jeremias para exercer o ministério profético desde o ventre da sua mãe. Jeremias foi escolhido, Jeremias foi separado como profeta. No capítulo 1, Deus disse para Jeremias que havia entregue ele às nações para ser um porta-voz, para ser um mensageiro, profeta de Deus. A palavra profeta no hebraico é chamado Nabi, que significa porta-voz, aquele que ministra a palavra de Deus, aquele que é o mensageiro do Senhor. E Jeremias é conhecido e classificado na teologia como um dos profetas maiores, não porque foi melhor ou superior aos profetas que receberam o nome de profetas menores, mas porque profetizou por um longo espaço de tempo. Seu ministério foi extenso. Jeremias exerceu seu ministério profético no reinado de Josias, filho de Amon, no reinado de Joaquim, filho de Josias, terminando seu ministério no reinado de Zedequias, no ano 10º do reinado de Zedequias, filho de Josias, em que Jerusalém foi entregue nas mãos do rei da Babilônia. E quando nós olhamos e nos deparamos com o capítulo 18 do livro de Jeremias, o capítulo 18 é um capítulo profético, porque fala da restauração de Israel, fala do que Deus era capaz de fazer a nação de Israel se o povo se arrependesse. Na visão em que Jeremias contempla ao descer a casa do oleiro, conforme nós podemos inferir do capítulo 18 e do versículo de número 6,
Deus é o oleiro, e Israel, ou especificamente o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, era o vaso. O vaso estava nas mãos do oleiro, e o vaso, após estragar nas mãos do oleiro, ter se quebrado nas mãos do oleiro, o oleiro refez, restaurou, fez um novo vaso. E no verso de número 6, Deus diz para Jeremias que da mesma forma que o oleiro foi capaz de restaurar, de fazer algo, um vaso novo, Deus também da mesma forma era capaz de restaurar a casa de Israel. Deus era capaz de conceder uma segunda oportunidade ao povo. Mas o que me chama a atenção é que o profeta Jeremias, no verso de número 1, recebe a palavra de Deus. Veio ao profeta Jeremias a mensagem que veio a Jeremias no verso de número 1 e 2, era uma mensagem que confrontava o profeta Jeremias a se humilhar, a buscar a Deus. No verso de número 1 diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, verso 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Na tradução da Bíblia judaica está escrito, levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali eu te direi mais a você, ali eu direi mais a você. Em outras palavras, na tradução da Bíblia judaica, quando Deus convoca o profeta a descer, a se humilhar, Deus diz para o profeta Jeremias, e ali direi mais a você. Se Jeremias quisesse ouvir, receber mais de Deus, Jeremias precisava se humilhar, Jeremias precisava descer à casa do oleiro. A primeira lição que nós podemos exaurir deste texto é que se quisermos receber mais de Deus, precisamos e é necessário estarmos dispostos a se humilhar, para que nós possamos então receber mais de Deus e possamos então ouvir a palavra de Deus. Jeremias é convocado a descer, levanta-te e desce. Na tradução da Bíblia, a revista corrigida, a revista atualizada de Almeida, melhor dizendo, está escrito, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Observe que Deus está confrontando Jeremias a literalmente se humilhar diante da presença dele, porque Deus tinha algo a revelar ao profeta Jeremias, Deus tinha algo para falar com o profeta Jeremias, Deus tinha algo para tratar com o profeta Jeremias. Sempre que Deus quiser se revelar a você, sempre que Deus quiser tratar algo com você, sempre que Deus quiser se manifestar a você através de uma visão, de uma experiência, Deus primeiro vai te convocar a se humilhar, Deus primeiro vai te convocar a descer. A lei de Deus é diferente da lei da gravidade, porque a lei da gravidade diz que tudo que sobe, desce. A lei de Deus é totalmente oposta à lei da gravidade, porque a lei de Deus é o seguinte, todo aquele que desce sobe, todo aquele que se humilha é exaltado por Deus, de maneira que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 e versículo de número 6, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, no sermão das bem-aventuranças, Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, e o versículo de número 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus não tem nada para falar com quem é orgulhoso, Deus não tem nada para tratar com quem é prepotente. Se você quiser ouvir a voz de Deus, se você quiser a revelação de Deus, se você quiser experiências com Deus, levante para descer, esteja disposto a colocar a boca no pó, esteja disposto a se humilhar nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa então se revelar de forma sobrenatural ao teu ministério, à sua vida. Para chegar na casa do oleiro, Jeremias precisava descer. Quantas pessoas Deus tem algo para tratar? Quantas pessoas Deus tem algo para fazer, mas não conseguem progredir espiritualmente? Não conseguem progredir no ministério, na chamada que tem, na vocação que tem, porque não tem disposição para se humilhar. Deus estava dizendo para Jeremias, levanta-te e desce, dispõe-te e desce. Em outras palavras, esteja disposto a se humilhar para chegar na presença do oleiro. O que me chama a atenção é que Jeremias, antes de falar a casa de Israel, porque a mensagem
que Jeremias iria receber de Deus, na figura do oleiro, seria transmitida à casa de Israel. Antes de falar à casa de Israel, o profeta desce para duas coisas. Ele desce para ouvir e ele desce para ver. No versículo de número 2, levanta-te e desce, e lá te farei ouvir. No verso 3, Jeremias está vendo a obra que o oleiro está fazendo. No verso 2 ele ouve. No verso 3 ele vê. Antes de transmitir a mensagem de Deus, antes de falar à casa de Israel, o profeta Jeremias desce para ouvir e ele desce para ver. Porque se Jeremias transmite o que ele não ouviu, e se Jeremias fala o que ele não viu, a mensagem não seria de Deus. A mensagem não estaria contextualizada com o que Deus queria falar para o povo. Então, para transmitir a mensagem, ele precisa primeiro parar para ouvir, e ele precisa parar para ver o que Deus quer fazer. Quantas pessoas hoje por aí estão querendo ensinar? Quantas pessoas hoje por aí estão querendo discipular, mas nunca pararam para ser discipuladas? Quantas pessoas estão querendo instruir, mas nunca pararam para ser instruídas? E a base do ministério, a base de quem é vocacionado por Deus, é alguém que tem um coração ensinável, é alguém que é capaz de ouvir, é alguém que é capaz de parar para ver e para ouvir o que Deus quer fazer. Nós só teremos autoridade, a mensagem só estará contextualizada com o que Deus quer falar e o que o povo precisa ouvir, se o obreiro, se o vocacionado parar para ouvir o que Deus quer fazer e o que Deus quer falar. Nós vemos hoje uma geração de pessoas que estão saindo de um lado para o outro. O número de pregadores aumentou, graças a Deus, mas infelizmente nem todos estão transmitindo a palavra como a palavra deve ser ministrada, porque nem todos têm a humildade para parar para ouvir, primeiro para aprender, para depois ensinar. Mas Deus chama o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro, e Jeremias desce à casa do oleiro para ouvir e para ver. Só depois o profeta Jeremias pode transmitir e transmite a mensagem à casa de Israel. Então tenha humildade para esperar o tempo de Deus, tenha o coração ensinável para aprender e para ver o que Deus quer fazer na tua vida, porque grandes coisas Ele fará, mas você precisa parar para ver e precisa parar para ouvir o que Deus quer falar e o que Deus quer fazer em sua vida. O que me chama a atenção na narrativa desse texto é que Jeremias, ao descer a casa do oleiro, no verso de número 3, se você atentar para a tradução da Bíblia Revista Atualizada diz que ao descer a casa do oleiro, Jeremias viu o oleiro entregue à obra. Na tradução da Revista Corrigida de Almeida diz: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Na tradução da Revista Atualizada de Almeida, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, grave essa palavra, entregue à sua obra. Ora, quando nós nos deparamos com a tradução da Revista Atualizada de Almeida, em que diz que o oleiro estava entregue à sua obra, nós podemos entender que o oleiro estava dedicado, estava empenhado em trabalhar naquele vaso, em trabalhar em sua olaria. O oleiro estava dando o seu melhor para fazer o vaso conforme a sua vontade, que parecesse bem aos seus olhos. Você sabe por que esse projeto que Deus tem da tua vida vai se concretizar com sucesso? Você sabe por que esse chamado que Deus na tua vida vai se cumprir com sucesso? Você sabe por quê? Porque o oleiro está dedicado, ele está entregue ao que está fazendo. Ele está empenhado em trabalhar na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6 diz: mas estou bem certo que aquele que começou
Filipenses 1,6, a boa obra é poderoso para terminar. A obra que Deus começou na minha e na sua vida não vai parar no começo. A obra que Deus começou na minha e na tua vida não vai parar no meio, vai até o fim. Porque o oleiro está empenhado, o oleiro está dedicado, ele está entregue na obra, ele sabe o que está fazendo e ele vai fazer de você um vaso de honra, um vaso conforme pareça bem aos seus olhos para a sua glória. O oleiro dá o melhor para trabalhar na minha vida e na tua vida, ele está entregue à sua obra. O que me chama a atenção é que neste processo em que Jeremias recebe esta visão, o oleiro não desiste do barro. O oleiro não desiste do barro e do vaso. Escute isso. A Bíblia diz que quando o oleiro estava confeccionando com as suas mãos o vaso, no verso de número 4, o vaso quebrou. Na tradução da revista atualizada, o vaso estragou. Vou ficar com a tradução da revista a revista corrigida de Almeida. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Neste processo, o oleiro não abre mão do vaso. Eu quero dizer para você é que o Deus que eu estou ministrando é o Deus da segunda chance. O oleiro poderia ter descartado aquela argila e ter pegado uma nova argila para fazer um novo vaso. Mas aquele vaso que se estragou não por culpa do oleiro, mas por culpa do vaso. Aquele vaso que se quebrou nas suas mãos, o oleiro não descarta. O oleiro, com muita calma, começa a trabalhar novamente. E o oleiro agora está fazendo um vaso novo, conforme pareça bem aos seus olhos. O Deus que eu estou pregando essa noite é o Deus da segunda chance. Deus não descarta você. Deus não te joga fora. Deus não abre mão da tua vida. Ainda que muitas das vezes exista na tua vida rachaduras morais, ainda que exista muitas das vezes na tua vida rachaduras espirituais, o oleiro não abre mão de você. O oleiro é o Deus da segunda chance. É aquele que vai modelar o teu caráter. É aquele que vai trabalhar na tua vida moral. É aquele que vai trabalhar na tua vida espiritual. É aquele que vai fazer de você um vaso novo. Não importa como esteja a tua vida hoje, se existem rachaduras morais, se você tropeçou, se você quebrou, o oleiro não abre mão de você. Ele te sustenta na destra da sua justiça. Ele te sustenta nas suas mãos. Isaías 41, versículo de número 10, a Bíblia diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres ou espantes. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento na destra da minha justiça. Ele não abre mão de você. Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus que não te descarta. Os amigos podem virar as costas para você. Os homens podem te descartar se você não preencher a perspectiva. Mas Deus, Ele não abre mão de você, Ele te sustenta. Ele não te descarta, Ele faz de você um vaso novo, porque Ele é o Deus da segunda chance. Em Jeremias capítulo 3, versículo 1, Deus compara Israel. É muito forte, Jeremias capítulo 3, verso 1. Deus compara Israel a uma meretriz que teve vários amantes. E Deus, em Jeremias 3, se compara ao marido que foi traído, mas ele diz: ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Jeremias 3:1, Deus compara Israel a uma meretriz que teve vários amantes. E Deus se coloca na condição de um marido que foi traído. Em Jeremias 3:1 diz: ainda assim torna para mim. Deus, Ele não abre mão da tua vida. Não importa quantas quedas, não importa quantos tropeços, Deus sempre estará disposto a fazer de você um vaso novo. Então, por isso, não saia das mãos do oleiro, não saia da presença do oleiro, não saia da presença de
Deus, porque enquanto você estiver na presença de Deus, há restauração, há oportunidade, porque Deus é o Deus da segunda chance. Ah, mas eu falhei. Ah, mas estão dizendo que não há jeito para mim. Quem é o homem para dizer que não há jeito para você? Quem é o homem para dizer que não há oportunidade para você? Deus, ele te faz um vaso novo. Deus, ele não abre mão da tua vida, ele te sustenta na destra da sua justiça. O que me chama a atenção ao analisarmos esse texto é que o oleiro, ele não se conforma em, de alguma forma, reciclar o vaso que se quebra. O oleiro não se conforma em reciclar o vaso que se quebra, ele precisa fazer um vaso novo. Ele poderia muito bem pegar o vaso que estava rachado e fazer um bom remendo com barro, com argila. Não. Ele pega aquele mesmo barro, aquele mesmo vaso, a mesma argila, mas ele modela e faz um vaso novo. O oleiro deseja produzir um novo caráter, uma nova vida, na minha e na sua vida. Jesus disse a seguinte forma, quando nós analisamos o texto de Mateus, Jesus chega a dizer que não se pode costurar vestes velhas com um remendo novo, porque o remendo novo causará uma ruptura maior nas vestes velhas. Jesus disse que não se coloca vinho novo em odre velho, pois os odres se romperão. A obra que Jesus deseja fazer na minha e na sua vida é uma obra nova, é algo novo. Jesus falou em capítulo 3 de João para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Não pense que Deus vai permitir que você continue da mesma forma que você está. Ele vai te fazer um vaso novo. Vaso novo significa uma nova vida nas mãos do Senhor. Vaso novo significa uma nova história nas mãos do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É vida nova, é casamento novo, é ministério novo, né? Deus vai fazer tudo novo na tua vida. Vai trazer restauração, vai trazer mudança, um novo caráter, uma nova vida. É isso que ele deseja fazer. Ele não desiste do oleiro, ele não desiste do vaso, mas ele faz do vaso um vaso novo, nova história, nova vida com Jesus Cristo. É isso que ele deseja fazer na vida dos seus servos. Eu quero chamar a sua atenção. Uma curiosidade desse texto é que a Bíblia diz no versículo 4 que o oleiro, ao vaso quebrar em suas mãos, o oleiro fez um novo vaso, conforme parecia bem aos seus olhos. O versículo 4 está escrito: tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aos olhos de quem? Do povo? Não, aos olhos do oleiro. Por que ele fez o novo vaso? Porque enquanto o vaso não estava bem aos seus olhos, o vaso não preenchia a expectativa do oleiro. O vaso foi remodelado, foi feito um vaso novo, conforme pareceu bem aos seus olhos. Significa que eu e você podemos parecer bem para uma multidão, mas se eu e você não parecer bem aos olhos do oleiro, não satisfaz a perspectiva do oleiro. Você pode ser aplaudido por uma multidão de pessoas, você pode receber nota 10 de uma multidão de pessoas, mas se você não parecer bem aos olhos do oleiro, você não preencheu a perspectiva do oleiro. A igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, correção, dando aqui um exemplo, a igreja de Laodiceia era uma igreja narcisista, era uma igreja que dava nota 10 para si mesma.
A igreja de Laodiceia era uma igreja, os membros da igreja de Laodiceia diziam: olha, nós estamos ricos, estamos enriquecidos e de nada temos falta. Aí Deus disse para a igreja de Laodiceia: tu não sabes que tu és um miserável, desgraçado, pobre, segue nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas para que não apareça a tua nudez e colírio para que unja os teus olhos. Em outras palavras, a igreja dava nota 10 para si mesma, mas a igreja foi reprovada por Jesus. O oleiro deseja não apenas um vaso. O oleiro deseja não apenas mais um vaso. O oleiro deseja um vaso que pareça bem aos seus olhos. Se você for aprovado pelo oleiro, ainda que uma multidão não te aprove, mas se você tiver a aprovação do oleiro, você pode ter certeza de ter uma garantia de uma vida vitoriosa. O que importa é parecer bem aos olhos do oleiro. O oleiro fez um novo vaso conforme parecia bem aos seus olhos. Mas o que me chama a atenção na narrativa desse texto é que enquanto a argila, o barro, o vaso de argila está nas mãos do oleiro, ainda há esperança. Por que o oleiro foi capaz de remodelar, de fazer um novo vaso? Porque houve oportunidade. Porque aquela argila, aquele barro, mesmo se estragando nas mãos do oleiro, mesmo se quebrando nas mãos do oleiro, mas a argila, o barro estava onde? Nas mãos do oleiro. Significa que a argila, enquanto a argila está nas mãos do oleiro, a argila está maleável, a argila está flexível, a argila está modelável, a argila ainda dá para trabalhar. Mas no momento que a argila sai das mãos do oleiro e é colocada na fornalha, o que é que acontece com a argila? Ela seca. E depois que a argila seca, sai das mãos do oleiro e é colocada na fornalha seca, e se quebrar, não há mais jeito. Você já remendou o vaso quebrado? Depois que a argila seca, não há mais jeito. Por que o oleiro conseguiu fazer um vaso novo? Porque houve esperança para aquele vaso. Porque o vaso estava nas mãos do oleiro. Enquanto a minha vida, enquanto a tua vida estiver nas mãos do oleiro, há esperança. Enquanto a minha e a sua vida estiver nas mãos do oleiro, há solução. Por mais difícil que seja, por maior que sejam as lutas, as tribulações, as adversidades, não sai em momento algum das mãos do oleiro. Porque enquanto estamos na presença de Deus, enquanto estamos no centro da vontade de Deus, enquanto estamos nas mãos do oleiro, há esperança para a nossa vida. Se você está nas mãos do oleiro, ainda que você esteja hoje se sentindo quebrado espiritualmente, ainda que hoje exista em você rachaduras morais ou espirituais, mas se você está nas mãos do oleiro, ainda há solução, ainda há esperança para você. E por isso essa noite eu trago essa mensagem, essa palavra subordinada a esse tema: não saia das mãos do oleiro. Ah, mas eu vou deixar a igreja, eu vou deixar de ser crente porque aceitei Jesus, as coisas ficaram mais difíceis. Não faça isso. Permaneça nas mãos do oleiro. Não importa. Às vezes quando o oleiro está trabalhando, sabe esse processo em que o oleiro está modelando o nosso caráter? Dói. Ele aperta daqui, ele aperta dali. O vaso é de barro, às vezes esse processo dói. Às vezes o processo é doloroso porque o oleiro está apertando daqui e dali. O oleiro está modelando, o oleiro está modelando o caráter cristão. Às vezes o processo dói, mas você não pode sair da presença do oleiro. Você não pode sair das mãos do oleiro, porque nas mãos do oleiro ainda há esperança para a tua vida. O oleiro quer fazer de você um vaso de honra, um vaso que irá glorificar o seu nome. Deus disse no versículo 6 para Jeremias, da seguinte forma: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus é poderoso para escrever uma nova história. Deus é poderoso para fazer algo novo acontecer na tua vida. Mas você precisa permanecer nas mãos do oleiro. Não desista da decisão de fé que você tomou. Não desista do projeto de Deus. Permaneça nas mãos do oleiro.
porque nas mãos do oleiro você terá vitória. Nas mãos do oleiro o processo será realizado com sucesso. Nós, Igreja do Senhor, estamos passando por um processo. Nós ainda estamos nas mãos do oleiro. A santificação é progressiva. Nós só estaremos santificados na totalidade, só sairemos das mãos do oleiro no arrebatamento, que teremos um corpo glorificado, um novo corpo, uma mente transformada, um caráter transformado. Nós só sairemos das mãos do oleiro para fora no arrebatamento. Mas enquanto o arrebatamento não chegar, nós estamos nas mãos do oleiro. Às vezes existe uma rachadura, o oleiro vai trabalhando, vai fazendo vaso novo, o oleiro vai modelando, vai esculpindo, mas a obra do oleiro será realizada com sucesso. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar em Cristo Jesus. Não saia das mãos do oleiro. Por mais doloroso que seja o processo, por mais difícil que seja o processo, ainda que o oleiro esteja apertando para moldar um caráter, permaneça nas mãos do oleiro, e muitos verão o vaso que você será nas mãos do oleiro. Diante de Deus, eu quero transmitir essa palavra ao teu coração essa noite, e quero dizer para você, não importa a situação que você esteja, nós somos o vaso nas mãos do oleiro, e o oleiro está disposto a te conceder uma nova oportunidade. O oleiro é o Deus da segunda chance, é o Deus que faz algo tudo novo, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que muda o nosso caráter. Eu quero convidar nessa noite você a fazer uma oração, e Deus termina a sua mensagem a Jeremias dizendo no verso 6, que da mesma forma que aquele oleiro fez com aquele barro, ele faria com Israel. E da mesma forma que Deus prometeu fazer a Israel, restaurar Israel, Deus ele faz com a sua igreja, ele faz comigo, ele faz com você. Ele está disposto a recomeçar esse processo quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, o oleiro sempre estará disposto a recomeçar esse processo, mas ele não desiste desse processo enquanto a obra não for concretizada na minha e na sua vida. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento eu te apresento, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que está ao alcance, Pai, desse vídeo, desta live, meu Deus, aqueles que muitas das vezes estão assistindo, Pai, mas estão, meu Deus, quebrados espiritualmente, aqueles que estão, meu Deus, envergonhados com a rachadura moral, com algo que aconteceu, que trouxe vergonha, Pai, mas nessa noite eu te apresento, meu Deus, cada vida, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar esta noite, Pai, assim como aquele oleiro, meu Deus, foi capaz, ó Pai, de restaurar, de fazer, meu Deus, um vaso novo. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da segunda chance, nós sabemos que o Senhor é o Deus que não desiste, por isso estamos aqui, porque mais uma oportunidade o Senhor nos concedeu. E nesta noite, Pai, em nome de Jesus, aonde houver, meu Deus, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, meu Pai, que estava necessitando ouvir essa palavra, Senhor, visita nesta noite, Pai, faz, meu Deus, deste homem um vaso novo, faz, meu Deus, desta mulher, meu Deus, um vaso novo, Pai, meu Deus, vai restaurando, vai transformando, meu Deus, escrevendo uma nova história, Pai, moldando, meu Deus, um caráter, meu Deus, cristão, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada família essa noite, abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos teus servos, aonde, meu Deus, houver, meu Deus, uma vida, Pai, clamando por milagres, Senhor, clamando, meu Deus, por restauração, que nessa noite, meu Deus, a tua mão esteja estendida, meu Deus, neste lar, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus, como ministro de Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, eu declaro a restauração do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Guarde no teu coração essa palavra, não saia das mãos do oleiro, porque grandes coisas Deus fará na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus.